Bem-vindos. Agora há pouco eu fiz uma fala no Twitter e eu acho por bem também conversar um pouquinho com o público aqui do YouTube a respeito dos temas que foram ali suscitados. Eu tenho postado muito no Twitter, então eu quero dizer para vocês que eu fiz primeiro no Twitter para que as pessoas pudessem ali entender, inclusive várias postagens que nós temos feito recentemente a respeito da nossa interpretação em relação à cena brasileira. Então eu escolhi lá no Twitter 3 pontos e aqui eu vou conversar com vocês muito brevemente sobre 3 pontos em relação ao Brasil. A primeira delas, eu vou começar aqui falando sobre a questão da política de juros. Eu fiz uma postagem dizendo que acredito que a política dos bancos públicos, tanto da Caixa como do Banco do Brasil, devem estar alinhadas com a política do governo federal. Algumas pessoas não entenderam bem o que eu disse ali e, na realidade, meu objetivo era dizer claramente que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal devem sim carrear o processo de diminuição dos juros no crédito consignado. Isso aí para mim é absolutamente certo, é condição sine qua de qualquer tipo de debate que privilegie aqueles que tanto colaboraram com a construção do país e que merecem, na realidade, estar hoje minimamente protegidos de todas as intempéries. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, estas famílias de aposentados e pensionistas muitas vezes são responsáveis pela compra de um lápis, pela compra de um caderno, de uma roupa, de uma boneca, de uma bola para netos, muitas vezes para netas, para filhos, para filhas. Muitas mães que criam os filhos sozinhas, muitas vezes ficam à mercê da contribuição, da colaboração de pais que são aposentados e pensionistas. Então eu sou favorável à redução de política de juros. Sim, sou favorável. Acho que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal deveriam estar à frente desse processo? Sim, eu acho. Porém, contudo, sempre com responsabilidade e entendendo que esse processo deve ser construído a partir de um convencimento e de uma pressão popular institucional, mas de uma pressão popular que permita enfrentar a força política desse cartel de bancos, por exemplo, no que diz respeito aí à sua influência na mídia, no Congresso, nas instituições. Então, como você constrói a possibilidade do emprego desta situação de maneira a que não haja nenhum tipo de problema em relação à governabilidade, em relação às estruturas de poder estabelecidos? Com o convencimento das pessoas. O convencimento das pessoas se faz com esclarecimento. Esclarecimento se faz de maneira mais didática possível, de maneira que as pessoas compreendam que, naturalmente, como parte, não apenas hipossuficiente, mas como parte da reativação da roda da economia, para fazer a economia girar, até porque devem ser privilegiados também em função do seu passado de colaboração com a Previdência. O Banco do Brasil e a Caixa devem estar à frente desse processo, mas é importante que as pessoas compreendam do que se trata para poderem apoiar indistintamente e fazer um contraponto a essa enorme força política que os cartéis, naturalmente, dos bancos privados têm em relação à mídia e ao Congresso. Então as coisas não podem ser feitas de forma atabalhoada, prejudicando a governabilidade. Não haverá solução fora da institucionalidade. Você já tem um Congresso bastante complicado nesse sentido, você já tem uma mídia que é bastante tendenciosa, complicada. Eu sempre digo que tem um espólio de 2013 pairando sobre tudo isso. Então a condição política para que haja essa diminuição deve ser construída e deve ser construída de forma racional. Então essa é a minha posição em relação a esse aspecto que eu postei lá no Twitter, para que fique muito claro, para que fique muito transparente e cristalina a minha posição em relação